Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A transmissão dessa missa é um oferecimento de Templo Vivo Produções. Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos Afonso Constantin, Alcedina Ribeiro do Couto, Alcides Lemos da Silva, Ângelo Toffit, Cairo Luiz Mendes Borges, Carlos Henrique Constantin Felipe, Elmo Ferreira Filho, Etelvina do Carmo, Fabiano Félix Ribeiro Andrade, José Faustino da Silva, Lázara Coutinho dos Santos, Margarida Luísa Ferreira, Miguel Otacílio Félix, Nair Maria Constantin, Simval de Souza Ramos, Nelson Felipe, pelas 21 pessoas falecidas no acidente de Maurilândia, Goiás, todos os falecidos, Vitória Maria de Jesus, Wanda Constantin Felipe. Em ação de graças, todos os dizimistas da paróquia Santa Mônica, por Adriana Aparecida da Silva e família, Alex Almeida de Oliveira, Ana Carolina Ferreira e família, aniversário de Samuel da Silva Delgado, apostolado da efusão do Espírito Santo, Arlindo Carvalho Guedes, Eliana Aparecida Gobo, Francismar Henrique Ferreira, Guaraci Macedo Mendes, ainda em ação de graças, Joana Dark de Oliveira Silva, Juliana Lima Miranda de Souza, Luana Amaral Boteca, Mara Rúbia Alves Coutinho Ferreira, Maria Dolma da Silva, Maria Terezinha de Siqueira, Nossa Senhora Mãe de Cristo, pelos benfeitores da paróquia, Samuel e família, Santa Mônica, Santo Agostinho, São José, todos os santos, aniversário de Igor Freitas Oliveira Miranda, Lucivânia de Oliveira, saúde, família Oliveira Miranda, por todos os falecidos, aniversário de Gabriel Assis Vieira, pedidos especiais, Maria da Glória Coutinho e família, pelo nosso clero, pela saúde de Luiz Siqueira Neto, Maria Neide da Silva, Ronei Marcos Ferreira, saúde de Elza Madalena Escapolan, Luiz Gustavo Ramos, saúde da família Oliveira Miranda, missa do terceiro domingo da Páscoa. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da sua palavra e da partilha do pão da vida. Celebremos exultantes a Páscoa de Cristo, que se realiza nos corações e comunidades que depositam em Deus sua fé e esperança, promovem a partilha e criam laços de fraternidade e solidariedade.
A liturgia desse terceiro domingo do tempo pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou. E que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. Todos de pé, acolhamos o nosso celebrante cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. É com alegria que os acolho hoje para juntos celebrarmos um grande mistério de amor. É um momento importantíssimo, a Eucaristia, e o grande testemunho da ressurreição do Senhor. E nós hoje, como discípulos do Cristo, somos chamados a celebrar este acontecimento e anunciar ao mundo: o Cristo não está entre os mortos, mas vive, e com Ele todos nós viveremos. Por isso vamos, na alegria, nos marcar com o sinal do cristão: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a bênção de Deus, Ele é nosso Senhor e nosso Pai. O amor de Jesus Cristo, que é nosso Salvador, e a força do Espírito Santo, que nos santifica e fortalece, estejam sempre com todos. Reunidos no amor de Cristo, nós vamos renovar hoje, pela bênção com a água, aquilo que foi o nosso batismo. Nós vamos abençoar a água, pedindo que Deus renove em nós essa força que no batismo nós recebemos. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar hoje esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que esta água, que por esta água Ele se digne
ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre vosso povo, e ao celebrarmos a maravilha de nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água que vai nos lembrar nosso batismo. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Com ela nos renovais interiormente em vossa aliança, e por esta água venha sobre nós o vosso Espírito, para fazer-nos criaturas novas, agora e sempre, por Cristo nosso Senhor. O diácono mais os ministros estarão passando no meio de vocês. Ao receberem a água, façam o sinal da cruz e vamos cantar o canto próprio. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. E Deus Todo-Poderoso, perdoe hoje todos os nossos pecados e na sua misericórdia nos dê a vida que tanto necessitamos. E Deus nos perdoe de todo pecado e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor. A voz louva o Rei Celeste, os que
Vamos colocar as nossas intenções. Nós vamos nos encontrar com Cristo no altar. Vamos entregar a Ele as nossas dificuldades, nossos pecados, nossas alegrias, nossos desejos. Peçamos a Ele a paz e a bênção para todo o povo. Todos. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, esperem com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados, ouçamos a palavra de Deus. As leituras bíblicas nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. A primeira leitura apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. A segunda leitura apresenta Jesus, o Cordeiro imolado, que venceu a morte e que trouxe aos homens a libertação definitiva. O Evangelho apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de Jesus, mas avisa que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé juntou com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vos bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus,
Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos,
Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus ia para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura
que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, durante esse tempo pascal, as leituras de hoje nos falam, e desse tempo todo, do início da igreja, de como a igreja começou a sua grande missão e o grande desfecho da morte do Cristo como momento forte na vida de Jesus, quando assume a nossa culpa. Ele se faz pecador por nós, toma os nossos pecados e pela cruz, demonstrando o maior amor que alguém pode dar a vida pelos outros, o Cristo dá a vida por nós, para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Então isso é um momento importantíssimo na nossa fé cristã. Nós acreditamos que o Cristo deu a vida por mim, para cada um de nós, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama. O amor dele por nós é tão grande que não suporta ver-nos na tristeza, na angústia e no sofrimento, o medo da morte. Mas o Cristo vence a morte e nos garante a vida. Passamos ainda por este mundo no meio de tribulações, momento oportuno para a nossa conversão, para a nossa mudança de atitudes, um jeito novo de sermos povo de Deus, um povo que crê e não só acredita, mas coloca em prática aquilo que crê. O mundo precisa do testemunho nosso. Jesus pediu encarecidamente: ide, leve a paz ao mundo. Não leve ódio, não leve rancor, isso já tem. Não leve separações, não leve miséria, isso já tem. O que nós precisamos como cristãos é levarmos a paz, levarmos a esperança, acordar o nosso irmão e dizer a ele: não tenhas medo, o Cristo ressuscitou, com ele todos nós ressuscitaremos. Mas a ressurreição não é um passe de mágica, a ressurreição deve ser também assumida por nós. Eu creio na ressurreição. E São Paulo nos diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, inútil, sem sentido seria a nossa fé. Então o fundamento da nossa fé é a ressurreição do Senhor. E Ele nos envia
para que no mundo sejamos portadores desse anúncio. Mas enquanto Ele não vem, não volta, Ele nos pede que nós todos os dias celebremos o que Ele fez na última ceia, quando Ele deu o gesto maior de se oferecer como alimento para nós. A Eucaristia é o centro do cristianismo, é o ponto mais forte, é o tempo que nos une. Nós diríamos assim, é o eixo da roda, onde todos os raios encontram união e força. Unidos a Cristo é que nós caminhamos. Então a Eucaristia se torna para nós fundamento de fé. Ai de nós se não tivéssemos a Eucaristia, esse alimento que nos dá força, nos sustenta na caminhada, nos garante a vida e alimentar-nos do próprio Deus para a nossa caminhada. E hoje nós vemos Pedro fazendo um resumo da vida de Jesus, daquilo que Jesus fez, anunciando o Evangelho a todos. Pedro não tinha medo, os apóstolos não tinham medo de dizer àqueles que crucificaram o Cristo, que o condenaram, não porque o Cristo fosse mau, mas porque o que ele ensinava era ruim para eles. Mostrava eles de uma forma muito forte diante do povo. Eles que eram ávidos pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância e por tantas outras situações, Cristo para eles não era bom partido. Era alguém que ensinava ao povo a se amar. Era alguém que ensinava a ir ao encontro do que sofre. Era alguém que amava os pecadores. Era alguém que não discriminava ninguém, mas ia ao encontro de todos. Cobradores de impostos, prostitutas, mulher adúltera, mulher que não tinha ainda na sua vida recebido graças, a mulher do poço, quantas coisas. É o Cristo aquele que multiplicou os pães e os peixes, deu a vista aos cegos, fez os surdos ouvirem, mudos falarem, aleijados andarem, mortos ressuscitarem. A vida de Jesus era um risco para o poder constituído na época, que tinha medo de perder. E todo aquele que ameaça o poder deve ser ameaçado. Então eles preferiram ameaçar o Cristo, matar o Cristo, diz agora podemos dormir tranquilos. Foi pior, porque se antes o Cristo era um, agora se tornou milhares de vozes, todos os apóstolos anunciando, todos aqueles que acreditaram no Cristo e o acompanharam, todos os que ouviram se tornaram portadores dessa esperança. Jesus não está entre os mortos, mas vive. Nós somos os discípulos de Emaús. Nós caminhamos igual o discípulo, acreditamos em Deus, mas temos medo. Os discípulos de Emaús estavam tristes, tinham participado das alegrias de Jesus, tinham acompanhado Jesus ao longo da sua caminhada, creram em Cristo como aquele que viria para salvar o seu povo, para aquele que viria trazer um novo estilo de vida contra os romanos e contra aqueles que oprimissem o povo. Mas quando viram que o Cristo foi preso, morto e enterrado, a esperança deles foi igual um balde de água fria no ânimo e na coragem deles. Isso acontece com todos nós. Acreditamos em Deus. Todos nós cremos. Mas nem sempre é uma fé capaz de dar-nos força. Quantas vezes nós desanimamos? E a gente diz, por que você acredita? Nós acreditamos que o Cristo caminha conosco,
que Ele está no meio de nós. Nós acreditamos que Ele fez uma opção preferencial para aqueles que sofrem, para aqueles que são pecadores, para aqueles que o acolhem. Para que nós temos medo? Porque cremos na ressurreição, mas a nossa fé ainda não é tão forte. Cremos por um lado, temos medo da morte por outro, cremos no Cristo Salvador, mas muitas vezes o tratamos como castigador, um Deus que castiga. Cremos que o Cristo é o amor do Pai por nós, mas nem sempre assumimos esse amor. Aí a nossa fé anda assim, um dia está lá em cima, outro dia a nossa fé está embaixo. Não é uma fé estável, porque ela não cresceu com a gente. Eu sempre digo, quando nós éramos crianças, nós fomos no catecismo. Todos nós que aqui estamos, eu tenho certeza que passamos por um mínimo de catecismo. O catecismo é o conhecimento de Deus. É um estudo para conhecermos melhor quem é o nosso Deus. Porque não tem jeito de eu amar alguém que eu não conheço. Se eu não conheço bem uma pessoa, eu não tenho tanto amor por ela. Mas se eu conheço as virtudes, quem ela é, o que ela é capaz de fazer, uma pessoa com que eu posso confiar, a minha amizade aumenta. Tem hora que nós conhecemos o Cristo pelo nome, não sabemos nada dele, não conhecemos, e a nossa fé nele se tornou uma fé tão pequena que não é capaz de nos sustentar. Os problemas cresceram, as dificuldades vieram e a fé não andou. Aí queremos nos cobrir pela fé, mas a fé não dá conta de nos dar respostas. Aí nós desanimamos. Eis o discípulo de Emaús. Acreditaram no Cristo, só que acreditaram de uma forma triunfante, e o Cristo veio de uma forma de serviço. A fé deles não foi capaz de arcar com a morte de Jesus e com aquilo que aconteceu. Estavam vacilantes, por isso andavam tristes. E Jesus vem ao encontro deles pelo caminho de Emaús. Enquanto eles, cabisbaixos, dialogavam e lamentavam os fatos, o Cristo diz: por que vocês estão tristes? Eles nem conheceram que era Jesus. Quando a gente anda muito chateado, muito agoniado, angustiado, acaba virando cego, não enxerga mais nada, só vê trevas, trevas, trevas. E Jesus diz: por que vocês estão tão tristes assim? Aí ele chama a atenção de Jesus: com certeza você não é daqui, porque aquilo que aconteceu em Jerusalém, todo mundo sabe. E o Cristo diz: o que aconteceu lá? Como é que eles prenderam Jesus? Nós que sonhávamos com Ele, que viesse instaurar o reino seu aqui no meio de nós. Foi preso, morto, sepultado, mas hoje de manhã, algumas mulheres vieram falar para nós que Ele tinha ressuscitado. Mas, como para dizer, e quem vai acreditar nelas? Por isso eles voltaram decepcionados. No caminho, então, o Cristo começa a explicar a eles aquilo que a Bíblia fala. E na medida em que Jesus falava, começou a reacender neles a esperança. Por isso que no fim da caminhada, um cutuca o outro e fala assim, quando ele nos falava, o nosso coração ardia, alguma coisa estava acontecendo. E quem falava com eles era Jesus. Mas eles não tinham perdido o próprio de ser cristão. Quando chegam no trevo da cidadezinha onde iam, Jesus faz que os deixa. E eles clamam a Jesus: Senhor, fique conosco, já é tarde. Já é tarde.
Quantas vezes nós precisamos dizer isso? Quando nos sentimos sozinhos, quantas vezes deveríamos clamar: Senhor, fique conosco. Já é tarde, já estamos caminhando como cristãos há muito tempo. Está na hora que nós precisamos de uma força maior, de um incentivo maior. O mundo está triste, caminhando assim, angustiado, preocupado. Está nos faltando alguma coisa. Falta-nos crer e crer de verdade. Falta-nos dizer ao Cristo: Senhor, fique conosco. Nós cremos, senta à mesa conosco. E o Cristo sentou-se à mesa e as coisas mudaram. O Cristo partiu o pão, partiu o vinho, entrega para eles, e eles não veem mais o Cristo, porque agora receberam o Cristo em seus corações, na sua vida, e a vida deles mudou. Era noite e eles largam a noite para ir ao encontro dos apóstolos e dizer aos apóstolos: o Cristo ressuscitou, nós estivemos com ele e o reconhecemos ao partir o pão. Como é linda a palavra de Deus, como é lindo o caminhar do Cristo. Pena que nós misturamos alhos com bugalhos, misturamos felicidade humana com a felicidade que Deus nos dá. Misturamos o que é passageiro e damos a vida para poder ter cada vez mais, e perdemos aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre. Somos igual crianças que não sabem muitas vezes o que querem. No nosso egoísmo, queremos só para nós. Então Cristo nos chama. E apelo que eu faço a todos, meus irmãos, é momento de acordar. É momento de sermos uma igreja viva. Não é de uma igreja que vai à igreja, volta, vai e volta, até quando? Mas devemos ser uma igreja que acredita. Eu preciso crer na vida. E o dia que eu acreditar na vida, a vida toma posições. Eu acredito na vida porque o Cristo está comigo. Eu acredito na ressurreição porque foi o presente que Deus me deu e que deu a todos nós. Eu acredito na vida porque na comunhão no altar nós nos tornamos um só corpo, uma comum união entre nós. Eu acredito em Deus em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Deus está sempre ao meu lado. Caia 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, caia tudo que acontecer. Quando a gente ama a Deus, a gente se alegra. Por isso os apóstolos, mesmo na prisão, mesmo com torturas, mesmo ameaçados de morte, eram felizes por sofrerem por causa da verdade. Tinham um amor a Deus tão grande que esse amor lhe dava uma força maior ainda. E ainda o Cristo os toca dizendo: não tenham medo de quem pode tirar a vida do corpo. O corpo é secundário, Deus dá outro. Mas tenham medo daqueles que podem vos destruir por dentro. É isso que nós não podemos perder. É a fé. Porque se a fé morrer, nós somos mortos-vivos. Podem nos enterrar que não se perde nada. Então é momento de responsabilizar-nos, procurar mais, ler mais, fazer da Bíblia o livro profundo de encontro com Deus. Não vamos ter esse livro como enfeite. Aqui Deus conversa com todos nós e nos mostra a humanidade inteira que precisamos acolher e amar. Então vamos pedir ao Cristo hoje que aumente a nossa fé e nos tornemos verdadeiros discípulos de Cristo. Creio em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a Igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros correm o risco de esmorecer na fé e na fidelidade, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que atentam contra a dignidade dos que mais sofrem, nós os pedimos. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se dispõem a criar laços de partilha e solidariedade com outras mais necessitadas, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando, no dia a dia, vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não conseguem retomar a esperança e a alegria, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando temos dificuldades para perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós os pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Ó Pai, que a Santa Igreja, guiada pelo Papa Francisco, continue a pesca milagrosa dos apóstolos, anunciando a misericórdia como dom divino e testemunho de vida cristã, nós os pedimos. Rezemos também por todos aqueles que nos pedem orações. Rezemos para que Deus tire o medo de nós, para que saibamos enfrentar a violência com a fé, com uma educação cristã, humana, fraterna, com os princípios que o Cristo nos dá da fraternidade, do respeito à vida e da construção da paz. Roguemos. Vinde ficar conosco, Senhor. Pelos aniversariantes de hoje, o aniversário de Samuel da Silva Delgado, o aniversário de Igor Freitas Oliveira Miranda, Lucinária de Oliveira, Lucivânia de Oliveira. E também vamos pedir que Deus abençoe o Templo Vivo Produções, que transmite esta Santa Missa, por eles e por todos aqueles que confiam no Cristo. Roguemos. Vinde ficar conosco, Senhor. Rezemos todos juntos. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade.
vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Assentados, ofereçamos a Deus agora os nossos dons e vamos cantar, participar com toda a fé. As coisas que o mundo oferecia me pediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu viestes e tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, Oh meu Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oremos agora, irmãos e irmãs. Oremos com toda a nossa fé. Vamos colocar todo o nosso amor para esse Deus que nos ama até dar a sua vida em Cristo. E vamos celebrar hoje com alegria o mistério da sua morte e ressurreição, e que esta celebração seja aceita por Ele, que é Pai Todo-Poderoso. Todos. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com todos. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos, portanto, à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e vós sois fonte de toda a santidade. Por isso vos pedimos, santificai hoje esse vosso povo aqui reunido, santificai as nossas famílias e santificai, ó Pai, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei sempre isto em memória de mim. Eis, irmãos, o Cristo presente no meio de nós com seu corpo e sangue, mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando hoje do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ó Pai, lembrai-vos da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e hoje presente aqui diante de vós. Que esta Igreja cresça na caridade, na coragem, no testemunho, cresça na fé e no amor, com o Papa Francisco, por quem pedimos muita saúde e paz, junto com o nosso Bispo Paulo Francisco, e com todos os sacerdotes, diáconos, ministros, catequistas e aqueles que colocaram a vida a serviço do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, de todos os nossos irmãos e irmãs, de modo especial aqueles cujos nomes estão nas intenções de hoje. Mas lembrai-vos dos nossos amigos, parentes, conhecidos. Lembrai-vos de todos aqueles que no mundo inteiro deram a própria vida, uns pela violência, outros pelo caminho próprio do ser humano. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós vos pedimos,
tende piedade de todos nós. Dai-nos participar um dia da vida eterna, juntos com a Virgem Maria, que é vossa mãe e também nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santa Mônica, Santo Agostinho e com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Vamos estender a nossa mão direita e vamos apresentar ao Pai tudo o que fizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos das guerras, das divisões entre nós, dos ódios e dos rancores, da miséria, das injustiças. Dai-nos hoje a vossa paz. Por isso, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos também sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a próxima vinda do Cristo Salvador. Peçamos a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e o amor de Maria, nossa Mãe, estejam sempre com todos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos agora todos nós, que estamos aqui reunidos porque Deus é misericórdia, e a sua misericórdia perdoa os nossos pecados, e o perdão nos introduz na comunhão com Cristo e com os irmãos, no perdão de Deus, na sua palavra e na sua vida, pois Ele é o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Caminhávamos tristes
presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem e não há mais as noites se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Jesus Cristo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Jesus Cristo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Jesus Cristo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Jesus Cristo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Vamos nos dirigir a Maria, Mãe de Jesus e nossa, ela que aprumou o espaço de Jesus e o ensinou a caminhar, a falar, que nos ensine também a caminhar na fé, a falar do Cristo, a anunciá-lo aos irmãos, que nos ensine a viver na alegria da ressurreição. A nossa vida tem um sentido profundo, viver para viver eternamente. Peçamos a ela que nos conduza, nos dirija com a sua mão e acolha hoje o nosso pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, ó Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. oremos. Número 17. Todos. Ó Ó Deus, Deus, acolhei com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradecemos a participação de todos, lembrando sempre, a missa não termina agora, a missa continua. A própria palavra diz missão. É uma missa que aqui nos abastecemos de Deus para depois levá-lo nas nossas casas, no trabalho, no lazer, aonde nós estivermos. Então, a igreja conta com vocês, o Cristo conta com todos nós. Não vamos ser ponto final. Chegou até nós a palavra e a escondemos. Ela se torna morta. A semente que nós guardamos, ela não brota, só brota quando colocada no chão. A semente que Deus nos dá, ela só brota quando nós espalhamos e anunciamos aos outros. Os cristãos precisam reacordar para a vida, para a esperança, para a fé. Não vamos continuar discípulos tristes. Emaús já chegou, o Cristo já partiu o pão, é a hora de sairmos e anunciarmos o Evangelho. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora e Mãe, e de São José, seu esposo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Existe um povo